Falando um pouquinho agora dos pontos de tomada de uso específico, a norma estabelece que os pontos de tomada de uso específico deve ser a mesma potência do equipamento que vai ser alimentado. Então, por exemplo, no caso do chuveiro, que ele tem 5.500 watts, a potência que iremos considerar no levantamento de demanda vai ser a potência de 5.500 watts, certo? Então, a mesma potência do equipamento vai ser a potência a ser utilizada no levantamento de demanda, tá? Bom, professora, eu não sei qual é a potência, eu vou fazer o quê? Você pode acessar aquele site que eu havia informado no finalzinho do primeiro vídeo, onde nós temos a potência média de alguns equipamentos, e aí você considera aquela potência que está lá. Então, o que vamos considerar como tomadas de uso específico, tá? Nós vamos considerar tomadas de uso específico aqueles equipamentos que consomem mais de 10 amperes, ou seja, equipamentos que têm mais de 1.300 watts, quando alimentados em 127, eles vão consumir aí mais de 10 amperes, ok? Mas, então, vamos considerar dessa forma. Acima de 1.300 watts, a gente considera como sendo um equipamento de uso específico e, portanto, vai ser necessário, então, dimensionarmos, né, um ponto de tomada de uso específico, tá? A única regra que nós temos, que é estabelecido na norma também, é o que os pontos de tomada de uso específico eles devem ser instalados no máximo a 1,5 m do local previsto para o equipamento ser alimentado. Então, vamos pensar no caso do forno de micro-ondas. Então, o seu forno de micro-ondas, você vai colocá-lo ali na cozinha ou em outro ambiente, numa copa, por exemplo, onde ele vai estar, então, ali acima de uma bancada, por exemplo, ok? Bom, a tomada onde você vai alimentar esse forno de micro-ondas, ele tem que estar a 1,5 m do equipamento, tá? Isso aqui serve para evitarmos a utilização de extensão, que não é recomendada nem mesmo reconhecida pela norma 5410. Bom, pessoal, vocês já devem ter percebido que alguns equipamentos que a gente tem comprado hoje, eles vêm com as tomadas, o plug da tomada um pouco mais grosso, e com isso você não consegue encaixar nessas tomadas comuns. Por quê? O próprio caso do micro-ondas é isso. O micro-ondas ele consome mais de 10 amperes, e essas tomadas comuns, como eu já havia comentado com vocês, elas suportam no máximo 10 amperes. Então, eu teria que fabricar, é necessário então a fabricação e também a utilização de uma tomada que seja compatível com a carga que aquele micro-ondas e com aquele equipamento de uso específico vai solicitar, tá? Então, é por isso que a gente hoje tem aí equipamentos que não encaixam nas tomadas comuns, porque eles consomem uma potência maior que 10 amperes, e se a gente encaixasse, a tomada ia derreter. Grande parte do material ela é de plástico, então ela vai esquentar de tal forma que ela vai derreter, causando aí até mesmo acidentes e podendo provocar até incêndios dentro da nossa instalação. Então, não é indicado o uso de adaptador. Então, tem gente que vai na loja e compra lá um adaptador de 20 amperes para 10. Não existe isso, pessoal. Isso não é aceito pela norma, tá? Então, isso não pode acontecer. Tem gente que faz o seguinte: eu não consigo encaixar o plug do micro-ondas que eu comprei na minha tomada, eu vou também numa casa elétrica, compro uma nova tomada e faço a troca, sem ter a preocupação se o fio condutor também vai suportar essa nova carga que eu estou colocando. Então, muito cuidado, muita atenção, isso aqui é muito importante, porque é um grande problema que estamos vivendo hoje, que as nossas instalações elétricas, elas não são adequadas para esse aumento de consumo que tem acontecido, ok? Então, é preciso ficar muito atento quanto a isso.
Então, aqui, só para que vocês tenham um exemplo, eu não concordo, tá, pessoal, com essa geladeira aqui de 500 watts e a máquina de lavar de 1000 watts, porque não é simplesmente pelo fato do equipamento ele não ser retirado do local que ele se torna específico, tá? Então, esse termo aí, né, de utilização de uso específico é para aqueles equipamentos que consomem mais de 10 amperes e que não podem ser ligados na tomada comum, na tomada geral. Então, o nosso combinado é que nós vamos colocar aqui equipamentos somente que consomem acima de 1.300 watts em corrente em 127 volts, certo? Então, aqui a gente vai colocando os equipamentos. Então, por exemplo, na cozinha, forno de micro-ondas, 2.000 watts. No banheiro, chuveiro, 5.500 watts. Podemos pensar aqui também num secador de cabelo de 1.800 watts. Enfim, tá? Então, várias são aí os equipamentos que podem ser colocados. Vamos supor que você vai ter um ar-condicionado na sala de 1.500 watts, 1.900 watts. Então, você vai colocar aqui essas informações. No final, vocês vão calcular o total de iluminação, total de TUG, total de TUI, que é a tomada de uso específico. Vocês estão percebendo que aqui nós temos potências diferentes. Nós temos volt-ampere, que é uma potência aparente, e aqui nós temos watts, que é a unidade de potência ativa, tá? Não podemos somar umas às outras, porque como são unidades diferentes, eu não posso somar, tá? Então, após essa etapa aqui, a gente vai para um outro processo, que é de multiplicação pelos fatores de potência de cada carga e com isso a gente então chega ao valor de demanda total. Se eu vou gravar, vou deixar nas próximas aulas, certo? Na aula que seria na semana que vem, então eu vou gravar o vídeo e vou deixar disponível lá para vocês, após essa etapa aqui, o que vocês precisarão fazer. Agora, pessoal, eu só quero mostrar aqui para vocês uma atividade que eu vou deixar disponível para que vocês possam fazer. E eu preciso que vocês me entreguem essa atividade, porque eu tenho que lançar alguns pontos até o dia 26. Eu tenho que lançar pontos de atividades. E como a gente não vai ter esse encontro presencial, eu não tenho outra forma de avaliá-lo, senão me enviando essa tarefa, tá? Então, eu vou colocar também na pós-aula uma atividade para que vocês façam, mas fazer o levantamento de previsão de cargas com base nessa planta aqui. Então, vocês vão pegar essa planta, que tem todas as dimensões, todos os ambientes, e vão calcular as informações como nós acabamos de ver. Calcula-se a área de todos os ambientes, calcula-se o perímetro de todos os ambientes, a potência de iluminação unitária e total, quantidade de TUGs tomadas de uso geral e qual a potência, de acordo com a dependência, e as tomadas de uso específico, tá? Aqui vocês precisam colocar pelo menos duas, que é o comum de hoje em dia, chuveiro e micro-ondas, tá? Então, não tem regra aqui, não. Vocês podem colocar pelo menos esses dois. O restante que vocês quiserem, se quiser colocar aqui, é só para acrescentar. Então, o caso de ar-condicionado, airfry, secadora de roupas, isso aqui vão ser elementos que são opcionais de serem acrescentados nessa atividade, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me mandem também aí as perguntas de vocês para que a gente possa para que eu possa ir respondendo e sanando as dúvidas de vocês. Não deixem de fazer a atividade, porque essa atividade ela é muito importante. É a primeira etapa do projeto elétrico residencial, então é importante que vocês façam, ok? Um abraço, até mais.